Olá pessoal, como estão todos? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais uma receita de hoje, uma receita super simples e fácil de fazer. E principalmente muito saborosa. A receita da qual estou falando é o pão pizza, como é conhecido em vários lugares. Mas dependendo da região, dependendo do estabelecimento que você comprar, pode ser denominado com outros nomes, tá bom? Mas aqui eu vou utilizar o nome padrão, pão pizza, tá? Então vamos primeiramente mostrar para vocês, eu vou separar aqui a receita em duas partes. Primeiro eu vou apresentar para vocês os ingredientes da massa e segundo eu vou apresentar para vocês os ingredientes do recheio, tá bom? Então primeiro vamos focar aqui nos ingredientes da massa, onde eu vou dar uma pequena explicação bem importante sobre o fermento. Então vamos lá, só para a gente ver o que a gente vai utilizar. As medidas são as seguintes, gente. 650 gramas de farinha de trigo, aproximadamente 15 gramas de sal ou uma colher de sopa rasa, tá bom? De sal, 2 ovos, 150 gramas de margarina ou manteiga, no meu caso eu estou utilizando margarina, 50 gramas de açúcar, tá? No nosso caso aqui eu estou utilizando açúcar cristal e aproximadamente 250 ml de água, tá? Só que a água tem um segredinho também, que é importante, que a gente não vai colocar a água, despejá-la toda na massa. A gente vai colocando água aos poucos, até a gente obter a consistência desejada na massa. Beleza? Esse segredinho da água vale para qualquer massa que vocês estiverem fazendo. Seja massa de pão de sal, seja massa de pão de doce, enfim, qualquer massa que vocês estiverem fazendo, a água ela vem por último e deve ser acrescentada aos poucos. Nunca coloque todo despejo de toda a água que a receita pede, não, porque pode variar de acordo com a qualidade da farinha de trigo. Beleza? Ação rápida, como eu disse, sobre o fermento, tá bom? Eu estou utilizando este fermento, independe de marca, mas o que eu quero destacar para vocês é fermento biológico seco instantâneo. O que quer dizer? Que este fermento ele deve ser acrescentado diretamente na nossa farinha de trigo, antes da gente acrescentar os outros ingredientes que eu já mostrei. Então, para que a receita dê certo, a primeira coisa que vocês irão fazer, colocar essa farinha de trigo numa bacia ou batedeira, isso vai de acordo com o modo de preparo que vocês escolherem. No meu caso, eu vou estar utilizando a bacia mesmo, tá bom? Vou fazer essa massa nas mãos, vou sová-la nas mãos. Então, a primeira coisa, independe de batedeira ou das mãos, eu tenho que misturar esse fermento junto à farinha de trigo, sem acrescentar os demais ingredientes. Misturo bem até que eu perceba que o fermento ele desapareceu por completo na farinha. Só assim, aí sim, gente, eu posso estar acrescentando os demais ingredientes, lembrando sempre que a parte líquida, que é a água, vem por último. No caso, os ovos, margarina, se o caso a receita pedir qualquer outro líquido, como leite, enfim, deixe por último, beleza? Que é a parte de dar ponto, onde está escrito, não, dar ponto com água ou dar ponto com leite, enfim. Deixe essa parte sempre por último, que é a parte que a gente tem que acrescentar aos poucos. Eu passo uma medida de 250 ml, mas não necessariamente significa que todo mundo vai utilizar a mesma medida. Isso depende de marca, às vezes, de farinha de trigo, depende da safra da farinha de trigo. São diversos fatores que influenciam na quantidade de água que ela vai absorver, tá bom? Como é uma parte mais técnica, eu não vou entrar nesse assunto, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas é só para vocês entenderem. Então, para ficar claro, novamente eu vou frisar. Fermento biológico seco instantâneo acrescenta diretamente na farinha de trigo. Só depois eu acrescento os demais ingredientes. Bom, como eu já passei uma explicação breve e bem detalhada de como que a gente vai fazer a nossa massa, agora eu vou fazer então a segunda parte, que é explicar o recheio, tá bom? A massa não tem segredo, já expliquei bem a questão do fermento e a questão de como se deve colocar a água. Agora vamos então para a parte do nosso recheio. O recheio, pessoal, só lembrando e frisando, é opcional. O que isso significa? Bom, significa que vocês podem estar utilizando
qualquer outro recheio que vocês desejarem, tá bom? Mas como padrão, né, no pão pizza, geralmente, como padrão, a gente sempre utiliza a mussarela, ou o queijo prato, enfim, ou o queijo Minas. Então a gente tem um padrãozinho aí. Mas os demais ingredientes, vocês podem estar utilizando a criatividade de vocês, o gosto pessoal de cada um, tá bom? Mas no meu caso, eu vou estar utilizando mussarela, lembrando sempre que provavelmente eu não devo estar utilizando todo este pedaço de mussarela, que tem aproximadamente aqui, se eu não me engano, 300 gramas de mussarela aqui em pedaços. Caso vocês não queiram utilizar o pedaço, pode usar a mussarela fatiada. Mas eu prefiro comprar o pedaço porque eu tenho mais controle, né, daquilo que eu estou gastando, tá bom? Mas aí vai a critério de vocês. Mas eu, no meu caso, vou utilizar mussarela fatiada. Aliás, é pedaço, né, para mim poder ralar. No caso, o que eu vou usar fatiado é o queijo prato, beleza? Então, o queijo prato eu vou utilizar ele já fatiadinho para a gente colocar na massa. Cebola, aproximadamente uma cebola, mas provavelmente não vai gastar ela toda, tá bom, gente? Pela quantidade de farinha de trigo ali, a massa é pequena, então provavelmente não vamos usá-la toda. Mas eu deixei ela como exemplo aqui. Tomate, uns 2 tomates, porque a gente vai fatiar o tomate e colocar as fatias por cima, né? Depois que a gente já colocou a nossa mussarela, o nosso queijo prato, aí a gente vai colocar fatias de tomate antes de fechar a massa. O orégano, logicamente, é uma regra também, né? Num pão pizza tem que ter orégano. Ketchup ou molho de tomate, molho refogado, aí é preferência de vocês. Eu prefiro ketchup, tá bom? Mas aí vai da preferência de vocês. Se quiser trabalhar com molho refogado, sem problema nenhum. Mas eu aqui vou utilizar o ketchup mesmo. E batata palha, beleza? Batata palha é a critério também, como eu disse. Se quiser usar, pode usar. Se vocês quiserem acrescentar outro tipo de ingrediente, pode acrescentar. Mas no meu caso, eu estou utilizando aqui uma batata palha, tá bom? E o orégano eu já falei. Então é isso aí. A preparação do recheio, gente, é muito simples, tá? A gente simplesmente vai ralar a nossa mussarela. Vou deixar depois a nossa embalagem de queijo prato já aberta para mim facilitar tirar as fatias. Mas eu vou utilizar somente aquilo que realmente for necessário na massa, tá bom? Eu aqui comprei uma embalagem para vocês terem como referência. Essa embalagem aqui, ela tem 150 gramas, beleza? Mas provavelmente nós não iremos utilizar toda. Pode ser que use, pode ser que não, tá bom? Então é isso aí. Agora eu vou mostrar a parte já de prática, já fazendo a massa, ou seja, eu vou fazer toda a preparação da massa e aí eu já volto com vocês com a parte prática, né? Mostrando aí como que a gente vai estar fazendo o recheio da nossa massa, beleza? Aí eu vou só dar uma explicação com relação à massa, mas eu vou explicar isso quando eu já tiver com a massa pronta, tá bom? Então já estou voltando. Bom, gente, essa parte do vídeo aqui eu fiz questão de gravar só para mostrar para vocês. Olha, vou acrescentar o fermento, porque eu falei muito sobre esse fermento e eu não quero que ninguém erre, né, na hora que for fazer a massa do pão pizza. Tá bom? Então, ó, tô acrescentando o fermento. A aparência dele é essa aparência mesmo, para quem não conhece, né? Muita gente já conhece, já trabalha com esse fermento. No caso aqui, gente, hoje eu estou fazendo esse fermento para um dia um pouquinho mais frio. Então, por isso eu vou usar um pacotinho inteiro, tá? De 10 gramas e o outro pela metade, tá bom? Ele ainda pode ser guardado aí durante uns 3 dias, 4 dias depois que foi aberto, beleza? Sem perder a sua qualidade, a sua essência de fermentação, tá? Então, vou usar mais um pouquinho porque o dia está frio, para não correr o risco do meu pão demorar muito de crescer, beleza? Então, só para mostrar a vocês, ó, coloquei na farinha de trigo, só tá a farinha de trigo aqui, tá, gente? Ó, agora, simplesmente eu vou misturar bem esse fermento junto com a farinha de trigo até ele sumir aqui ou desaparecer por completo, tá bom? É um detalhezinho que eu estou trazendo para vocês, para que vocês não errem de forma alguma na preparação de massas utilizando fermento seco, tá bom? Então é isso aí.
Daqui a pouco eu volto já com a massa pronta e passo um outro detalhe importante para vocês. Beleza? Bom, gente, depois de já ter sovado nossa massa, o ponto que ela tem que ficar, olha, é esse aqui. Minhas mãos estão aqui já limpas, né? Eu já retirei a farinha de trigo das mãos. Só para mostrar para vocês, ela não pode ficar pegajosa, ela tem que ficar macia, como vocês podem perceber, tá bem macia, mas não tá pegajosa. Veja que eu não tô com farinha nas mãos, consigo pegá-la sem ela ficar grudando nas minhas mãos, beleza? Outro segredinho então que eu tô passando para vocês aí, outra dica, vamos dizer assim. A massa então ela tem que ficar dessa forma, ó, bem macia, tá? No toque, vocês vão perceber aí na casa de vocês, quando vocês fizerem, que ela vai ficar bem macinha, porém sem ficar grudenta. Se estiver grudenta, não, o ponto passou do ponto, tá? Por assim dizer, vocês colocaram água em excesso. Então aí tem que completar com um pouco de farinha de trigo, beleza? Naturalmente, quando a gente está fazendo, gente, quando a gente está sovando a massa e a gente está colocando água, acontece, é natural, tá bom? Só não exagere demais na quantidade de farinha de trigo extra, porque senão vai alterar, tá bom, a nossa receita. Beleza? Porque se a gente alterar demais a nossa farinha de trigo, aí a gente, consequentemente, tem que alterar também o sal, o açúcar, né? Porque senão fica desbalanceado, tá? Mas é só para mostrar mesmo o ponto da massa. Outra dica super importante, como a gente vai abrir a nossa massa com o auxílio do nosso rolo aqui de macarrão, o que acontece? Mesmo ela estando macinha, gente, eu aconselho vocês a darem um descanso nessa massa de pelo menos 20 minutos, no mínimo aí. Deixa ela descansar coberta com plástico, olha. Vou até colocar o plástico aqui já, ó. Pode ser na bacia mesmo, tá? Você só vem com o plástico aqui, coloquem e marquem aí uns 20 minutos, 30 minutinhos. Por que eu faço isso, gente? Porque eu não simplesmente poderia pegar ela aqui agora, jogar na mesa e abrir. Você dando um descanso, você vai facilitar muito justamente o seu trabalho na hora de abrir com o rolo. Como a gente não está utilizando cilindro, né, e a maioria das pessoas não tem cilindro, né, principalmente aquele cilindro semi-industrial que realmente estica a massa de uma forma que ela não fique igual massa de pastel, mas que ela faz o trabalho só de cilindrar ou de alisar a massa. Como a maioria das pessoas não tem esse equipamento em casa, então para facilitar o nosso trabalho, que agora vai ter que ser um trabalho braçal mesmo, um trabalho mais físico, então a gente deixa a massa descansar por uns 20 minutos, vocês vão perceber que na hora de abrir ela com o rolo, fica muito mais fácil. Ela não dá aquele efeito sanfona, como a gente costuma dizer. Que é o quê? Você abrir a massa e ela encolher logo em seguida. Então, quando você descansa ela, você consegue trabalhar melhor, né, na hora de esticar ela na mesa, tá bom? Porque a gente vai precisar esticar ela aqui na mesa, tá? No comprimento maior que a gente puder aqui. Não digo que vai ser suficiente, por exemplo, esticá-la o tamanho da mesa toda, tá? Mas a gente vai fazer um esforço ao máximo possível para deixar a nossa massa mais fina, tá bom? Se vocês querem uma massa mais grossa, então aí vocês não precisam estar esticando muito. Mas se vocês preferirem trabalhar com uma massa um pouco mais fina, então vocês vão ter que estar esticando ela aqui na mesa, com o auxílio do rolo. E aí vocês descansando, vocês vão perceber que vai facilitar justamente esse trabalho de esticar a massa aqui, beleza? Então é isso, gente. Então daqui a pouco eu volto já com a massa esticada, já mostro vocês como eu vou estar recheando, tá bom? Porque senão o vídeo fica muito grande, beleza? Mas é só para vocês entenderem o passo a passo que eu estou fazendo para chegar no resultado final, tá bom? Bom, gente, depois que a minha massa já estiver aberta, já estiver esticada, como vocês podem ver, olha, eu disse que ela ia pegar um espaço bom. Não chegou a pegar todo o espaçamento da mesa, não, só que pegou um espaço bem grande, tá? Então eu dividi ela em duas, tá? Depois de feito esticado com o auxílio do rolo, né? Do rolo de macarrão, então eu dividi ela em duas partes, tá? Tentei fazer com que ela ficasse o mais possível aí iguais, né? As partes. Já coloquei ketchup no fundo. Agora, o que eu vou fazer? Vou acrescentando os outros ingredientes. Não interfere a ordem, tá, gente? Então vocês vão colocando aí, ó,
fatias de queijo prato, por exemplo, né? Eu vou continuar colocando aqui só para vocês verem. Aí eu vou colocando as fatias de queijo, prato, ou se vocês quiserem já começar com a mussarela, também, não tem importância. Então eu vou colocando e vou fazer completar até o final aqui de ambas as partes que eu dividi, beleza? Depois disso, eu posso estar acrescentando os nossos tomates, eu já deixei fatiado aqui, já cortado. Vou pegar os pedaços de tomate e em cima aqui, ó, de cada uma das fatias, que vai representar aí os nossos pedaços, na hora que a gente for cortar, a gente pode colocar tomate, a nossa mussarela, cebola também, tá? Nossa cebola, enfim, a ordem aqui não interfere, tá? Vocês podem começar com um, com outro, não vai interferir, tá? A nossa batata também, só para dar um exemplo mesmo aqui para vocês. Nossa batata, tá? O nosso orégano eu vou deixar ele para colocar no final, já por cima da massa na hora que a gente for assar, beleza? Então é só para mostrar para vocês mais ou menos como que eu vou fazer. Aí eu vou fazer esse processo, ó, em toda a massa, em ambas, né? E depois simplesmente vou fechar, tá? Vou pegar um lado, colocar aqui, o outro lado, colocar aqui, ó. Vou jogar esse lado para cima e esse outro para cá e vai emendar. A parte da emenda vai ficar para baixo, onde eu vou colocar aqui no tabuleiro. Lembrando sempre que eu já untei o tabuleiro com óleo, tá bom? Os nossos tabuleiros aqui, onde que eu vou colocar à disposição aqui os nossos pão pizza. Depois é só esperar ele fermentar, dobrar de tamanho, aí a gente vai pintar com gema de ovos e levar para o forno, beleza? Então eu vou continuar o processo aqui, para o vídeo não ficar extremamente longo, que é só a montagem mesmo. Como eu comecei a fazer esse aqui, eu irei continuar até o final, beleza, pessoal? Aí depois é só fazer os cortes com o auxílio de uma faca, tá? Aí a gente vai vir, vai cortar, medir mais ou menos o tamanho da fatia aqui, olha, do nosso queijo prato, né? Vamos cortando, que serão respectivamente os tamanhos aí dos nossos pães pizza, beleza? Para esticar essa massa aqui na mesa, o que eu fiz? Vocês podem estar utilizando ou a farinha de trigo, ou seja, jogando farinha de trigo na mesa e abrindo com o auxílio do rolo, né? Vai esticando a massa aqui com o auxílio do rolo, ou vocês podem estar utilizando o óleo de soja, tá? Ou seja, espalha óleo na mesa e é a mesma coisa que como se fosse com a farinha de trigo. Vai abrindo com o auxílio do rolo, beleza? É bem simples, bem fácil. Dá um pouquinho de trabalho só na hora de abrir ela aqui mesmo, tá? Com o auxílio do rolo, gente. Mas é coisa assim, não é tão trabalhosa não. Porque vocês vão ter que pôr um pouquinho de força, pra lá, pra cá, beleza? A espessura da massa não vai ficar muito fina, tá? Até porque senão dificulta até para vocês trabalharem com a massa recheada, beleza? Então já tô voltando, vou dar um cortezinho e a gente já... Bom, gente, só passando uma dica para vocês importante, antes de vocês colocarem aqui no tabuleiro, tá? Na hora que vocês forem cortar aqui o tamanho, olha, cortou, beleza, nosso pão pizza, né? Já tá pronto para a gente colocar no tabuleiro. Lembrando que, ó, tá vendo esse detalhezinho aqui da emenda aqui, ó? Essa emenda ela tem que ficar por baixo, ou seja, você vai pegar o seu pão pizza aqui, ó, olha, e vai colocar essa parte da emenda, tá? Sempre por baixo, beleza, gente? Essa parte aqui, ó, onde a gente, na hora que, no processo que a gente pegou a massa, colocou uma por cima da outra, essa emenda aqui que fica, ó, ela vai por baixo, beleza? Por cima aqui, ó, tem que ficar lisinho. Então ela vai por baixo. Então a gente vai cortar aqui, eu vou dar prosseguimento. Era só uma dica que eu quis passar para vocês não errarem, tá? Para quem nunca fez, para não esquecer, essa parte aqui da emenda que a gente faz da massa, ela sempre vai por baixo, beleza? Era só isso. Daqui a pouco eu já volto com ele, já assado, tá, gente? E mostro para vocês o resultado final, tá bom? Então aqui a gente vai só esperar ele fermentar, dobrar de tamanho aqui, né? A massa vai dar uma fermentada para ele ficar bem macinho. E aí depois eu vou só pincelar com gema de ovos, colocar um pouquinho de orégano por cima e levar ao forno. Temperatura 180 graus, tempo médio variando de 20 a 30 minutos, dependendo do forno
de vocês, beleza? Aí depois eu já mostro o resultado final para vocês, tá? O ingrediente extra, tá, gente? Caso vocês queiram utilizar aí, ó, o nosso azeite, tá? Na hora que vocês estiverem colocando o recheio, pode colocar azeite tanto aqui na hora de recheá-lo, quanto também antes de assar, um pouquinho de azeite, uma gotinha de azeite aí, dá um toque final aí no nosso pão pizza, tá bom? Então daqui a pouco a gente volta com ele assado. Bom, pessoal, tá aí o resultado final dos nossos produtos de hoje, o nosso pão pizza. Rendeu até mais do que eu esperava, tá? A massa, naquele comprimento que vocês viram, né? Aí atrás, como eu cortei. Então eu fiz aqui um desenhozinho diferente, um modelo diferente. Cortei aqui meio que realmente lembrando aí uma fatia de pizza, tá? Só para mostrar para vocês como que fica o ponto da massa embaixo, tá, gente? Para vocês terem ideia, ó, de como que ele tá assadinho, tá? A massa fica relativamente fofinha, tá? Não fica tão fofinho, vou logo adiantando, como uma massa que é cilindrada, tá, gente? Porque, como vocês perceberam, eu fiz ela num processo manual e utilizando apenas o rolo de macarrão. Então, assim, não vai ficar extremamente macio e nem uma massa extremamente lisa, como a gente costuma ver nas padarias. Mas é por esse motivo. Tá bom? Então tá aqui mais um modelinho, eu já até peguei um aqui e já comi um, tá? Porque o cheirinho é irresistível na hora que tá assando, então eu não resisti, acabei já até experimentando. Esse aqui, ó, acabou praticamente de sair, ainda tá um pouco morno ainda, aí eu tentei que dar uma desgrudadinha nele devido à mussarela derreter, aí acaba grudando, mas eles não estão grudados não, tá? Aqui, ó, basta puxar, depois vocês vêm aqui com a faca, enfim, e cortam aqui, tá? Mas não gruda não. Lógico, passando um pouquinho de óleo. E aqui, ó, esse aqui, ó, como eu não desgrudei ele, ó, percebam que ele já tá mais firminho, mas é por causa da mussarela que garra aqui no tabuleiro. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, gente, do resultado final. É uma massa super fácil de fazer, com rendimento excepcional, como vocês podem ver, pela quantidade de produtos que eu fiz, tá? Espero que vocês gostem. Se gostarem, por favor, deem o like, se inscrevam e divulguem, por favor, o meu canal. Divulguem para a família, para os seus amigos, pessoas que vocês sabem, né, que gostam desse assunto de culinária, que gostam de confeitaria, tá bom? E espero realmente de coração que vocês tenham gostado. E eu posso afirmar para vocês, depois de ter comido um ali, que ficou muito saboroso. E lembrando sempre, o recheio, gente, é opcional. Vocês podem fazer com frango, podem fazer da forma que eu fiz. Fiquem a critério de vocês, usem e abusem da criatividade, tá bom? Um ótimo abraço a todos, que Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.